Queridos ouvintes da Rádio Cultura e também telespectadores da Cultura TV, estamos aqui na nossa última entrevista do mês vocacional, certo? E hoje, com muito carinho, recebemos o padre Lucas Pires. Ele vai contar um pouco da sua história, né, do chamado que ele realmente aceitou de Jesus para ser um sacerdote, né? A gente já entrevistou uma irmã, que foi a irmã Bélgica, né? Também entrevistamos uma família, né, que são o da Pastoral Arquidiocesana da Família, e agora um sacerdote para trazer também esses 3 tipos de vocação para que vocês entendam e reflitam também, quem sabe, né, também aceitem o chamado. Neste ano, a igreja, no mês vocacional, traz o seguinte tema para a gente refletir: peregrinos porque chamados. Padre, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O padre Lucas Pires atualmente é pároco da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, no Conjunto Jardim, lá em Nossa Senhora do Socorro, não é isso, padre? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado também aos telespectadores e os ouvintes da nossa amada Rádio Cultura. Obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouquinho da vocação. Chamados porque peregrinos porque chamados. Aí estamos nesse mês vocacional em que a igreja toda está fazendo uma grande peregrinação com vários setores da sociedade e também da vida da igreja, né? Um momento muito bonito do ano jubilar, né? Um momento muito importante para toda a igreja. Estou lá no Conjunto Jardim, no bairro Jardim, Nossa Senhora do Socorro, na paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, já há 2 anos e meio. E dessa caminhada vocacional, né, que começa lá na minha juventude, eu sou natural de Vitória da Conquista, cidade baiana, a 3ª maior cidade do estado. Sou de uma família tradicionalmente católica, mas sem uma participação muito efetiva, né? Naquele momento, assim, tinha algumas outras pessoas e a gente participava, assim, mais dominicalmente, a minha família e tal, por morarmos também muito próximo da Igreja Matriz São Miguel Arcanjo, lá no bairro Alto Marom, e eventualmente, assim, né, a família participava. Eu estava um pouco mais próximo, acabei começando a participar um pouco mais, a catequese, e depois Legião de Maria também foi crescendo, Legião de Maria Juvenil, grupos de jovens também, naquela época tinha bastante grupo de jovens, né, isso falava muito para nós. E depois os apelos das próprias comunidades, uma paróquia com muitas comunidades, mesmo sendo urbana, sim, mas muitas comunidades, e ali a gente vai começando a desenvolver, estando mais próximo daquilo que é chamado de Deus à vida missionária, colocar em prática aquilo que a gente vai rezando, colocar em prática a nossa fé, e foi crescendo isso, né? Mas fui crescendo também como um jovem comum, como todos os outros, estudando, depois trabalhando como jovem. Hoje se fala de jovem aprendiz, né? Eu tinha um outro nome, mas aí já muito cedo, já 14 anos, já estava trabalhando no setor administrativo da universidade, lá. Depois, mais tarde, fiz vestibular também. Não ingressei porque tive que fazer uma opção, né? De entrar na vida religiosa ou continuar a vida normal, lá, né? Normal, civil, assim, né? Civil, né? No trabalho e estudando lá, porque eu vinha sentindo esse apelo, esse desejo no coração, algo diferente na minha vida. Nesse tempo também estava namorando e tudo. Sim. E senti algo diferente quando estava na comunidade, quando estava nos grupos, no serviço. Depois, no tempo, o padre nos convidou para alguns jovens e outras pessoas para os ministérios, aí o Ministério da Palavra, então se fazia a celebração da Palavra na comunidade, com o ministro da Eucaristia e tal. E aí a gente saiu para uma outra comunidade que fazia parte da paróquia, no bairro mesmo, outro bairro, que faz parte do complexo ali, o bairro das Pedrinhas, e tem uma comunidade lá, São Francisco de Assis, e ali eu começo a sentir um pouco mais essa necessidade de estar com Jesus, mas de estar agora para Jesus, né, de forma mais ativa. E nesse processo, nesse caminho, a gente começa a sentir a necessidade de buscar um entendimento vocacional. Eu conversei com o pároco da época,
lá o padre José Carlos, que hoje não está mais entre nós, faleceu, e ele me indicou o seminário diocesano, e aí eu fui, fiz visita e tudo mais, mas também fui nos frades capuchinhos, lá temos os frades capuchinhos, e me encantou mais, né? O ambiente, o hábito, a história de São Francisco, e a partir daí eu entrei, fiz o processo vocacional. O senhor tinha quantos anos, Eu tinha, nessa época, eu tinha 18 anos. Nossa. Então, estava jovem, mas já sabia muito bem, assim. Já tinha escutado o chamado, né? Já tinha. E já tinha definido. Então, a partir daquele momento que o senhor conhece os frades capuchinhos, também a outra arquidiocesana, né? A outra diocese, então o senhor toma a decisão. Sim. Eu tinha sentido algo mais assim nos 15 anos, né? Nos 15 anos, mas a gente crescendo, estudando, trabalhando, namorando já, e aí assim, mas tudo dentro da igreja, uma bela participação na vida da igreja, também nos grupos de jovem, tudo. Mas ali eu não dei muita importância. O tempo foi passando, e aí mais tarde eu sinto de forma mais evidente isso. E aí não, agora mais ou menos com uns 18 anos, eu preciso buscar, eu preciso entender o que eu estou sentindo. E aí fui fazer o processo vocacional de 1 ano, e 19 anos, chegou aos 19 anos, eu ainda estava fazendo esse processo vocacional, e aí fui convidado a ingressar nos capuchinhos, frades capuchinhos. E em 2004 eu aceitei o convite e fui fazer essa experiência. Aí deixei o trabalho, não entrei na universidade, não fui para esse vestibular, mas não podia, eu tinha que tomar uma decisão, ou entrava para fazer o curso de História, ou eu ia para fazer essa experiência na vida religiosa. E aí deixei tudo, resolvi deixar tudo, a minha família também, a namorada, e conversamos e tudo mais, e fui morar em Alagoinhas, na cidade de Alagoinhas, o primeiro ano de postulantado dos frades capuchinhos. E de lá para cá fui fazendo esse meu processo, né? Essa caminhada na vida religiosa. Aí morei em Feira de Santana, morei em Alagoinhas, em Esplanada, na cidade de Esplanada, e depois vim para Aracaju. Entendi. Então, o senhor não é mais um frade capuchino, é isso? Não. O senhor está hoje na diocese de Aracaju. Como foi essa transição? Então, o processo da transição, quando nós chegamos aqui, a gente veio estudar, fazer filosofia, né? Já tinha passado pelos 2 anos de postulantado. O senhor conheceu o Frei Anísio? Morei com o Frei Anísio 2 vezes. Duas vezes. Morei com o Frei Anísio no noviciado, no primeiro ano de postulantado, em Alagoinhas. Uhum. Ele era pároco lá. Que bom que você veio. E a gente brincava muito em relação a esses jargões que ele usava. E depois aqui, ele era pároco aqui, quando a gente veio fazer a filosofia em 2007. Então eu venho para cá, para Aracaju, em 2007. Fazia a filosofia, fiquei com os frades até 2008. Esses 2 anos com os frades. E aí o processo, né, eu já estava com 20 e poucos anos, e aí algumas realidades da estrutura, algumas questões pessoais também, e acabou entrando em conflito, entrando em choque, e aí a gente resolveu fazer um outro processo. Perfeito. Então eu deixei os frades capuchinhos e permaneci em Aracaju. Eu precisava dar continuidade ao crescimento e tal. Aí fui estudar, fiz petróleo e gás, aí já estava trabalhando também em outra empresa, consegui um emprego aqui em uma empresa, estava trabalhando ali na fazenda Ibura, fazenda de conservação. Então, o senhor não chegou à formação completa lá nos frades, não? Não, assim, eu fiz os primeiros momentos, os votos e a renovação, mas eu não fiz votos perpétuos. Sim, não, eu estava na filosofia. Estava no processo de renovar os votos para os votos perpétuos e ordenação. Sim. Aí, nesse meio caminho, a gente fez uma outra opção. Perfeito. Aí para a saúde psicológica e espiritual também. Deixamos
os frades, e aí permaneci em Aracaju. Depois de 2 anos, aí nós fomos muito próximo ao seminário, aos padres daqui e tal, aqueles que estudavam comigo aqui, que estudamos juntos e tal, muito próximo da igreja. Continuei próximo, só não estava dentro desse caminho, mas estava muito próximo. E em 2011, 2010, a gente começa aí, vamos fazer de novo um caminho, vamos estar de novo, vamos ver. E aí aqueles que eram seminaristas que estavam estudando, alguns já tinham terminado, aí convida, fala, incentiva, vamos, tem vocação, você tem vocação. Então vários que hoje, né, o padre Carlos Henrique, que hoje é padre, que foi da mesma turma, naquele momento, o padre Everson também foi daquela turma, turmas mais à frente, o padre Anderson Leão, o padre Paulo Moura, e tantos outros, o padre Javan, o próprio padre Marcelo, aqui. Então, muita gente incentivando, volta, vamos fazer experiência nos diocesanos e tal. Aí, tá bom. Aí, em 2011, a gente ingressa. Tive muito apoio do padre, que hoje, Dom Genivaldo. Então, naquele momento do processo de saída, o Dom Genivaldo, que antes, o padre Genivaldo, né, ele morava no Marcos Freire, e aí ele ofereceu, não, vamos, a gente vai conversar com o Dom Lessa, e aí Dom Lessa pode lhe acolher aqui no seminário, ou então eu acolho você. E tinha um outro também, o Maurício, que hoje é diácono permanente aqui também na diocese. Ele permaneceu aqui também, e hoje é diácono permanente. Eu acolho vocês na minha casa, na casa paroquial, vocês ficam lá e vão estudar e tudo mais. E aí, não, nesse momento não dá. Psicologicamente eu não tenho estrutura para ficar aqui e tal, eu preciso de um tempo para me refazer. E aí aconteceu depois, aí houve esse processo, né? O padre Anderson Pina, que hoje é o reitor, no passado ele estava como vice lá, e aí me acolheu muito bem, também no seminário, e aí fizemos esse caminho, esse processo na diocese. Eu fui me encontrando ainda com muito o carisma capuchinho, franciscano, mas também o carisma do bom pastor. Isso foi ficando mais evidente na minha vida. E fizemos todo o processo, todo o caminho, fiz as pastorais, o estudo, término da filosofia, a teologia completa, e chegou a graça da ordenação. O Dom João me ordenou lá na paróquia Senhor do Bonfim, no Rosa Elze. Me ordenou lá, fui ordenado lá. E logo depois, 3 dias depois, eu fui enviado para a paróquia São Rafael, no Santa Maria, ali no Padre Pedro, no Santa Maria. Fiquei lá quase 5 anos e de lá fui enviado agora para a Rosa Mística. Padre, então o senhor tem um trabalho pastoral, né? Eu queria também entender, né, como é que o senhor atuou, né? Qual era o trabalho lá no Santa Maria e agora? Tem alguma diferença ou não? Celebrando missa, entendendo a realidade da comunidade. A gente também queremos entender como é que trabalha um padre, né? Para quem não sabe, né? Para quem também está escutando, que está nesse processo vocacional ou que quer também se tornar um padre, o que é que o padre faz? Então, o desafio do padre ele é muito amplo, muito grande, né? Muitas vezes a gente pensa que o padre só celebra a missa, só preside a Eucaristia. Mas não, a gente se envolve com todas as realidades, né, da vida da comunidade, né? Tem a realidade administrativa, que a gente tem que gerir administrativamente a comunidade, os recursos, e buscar recursos para a construção, para a reforma, para a conservação, que isso tudo é para a evangelização. E acompanhar os grupos, as pastorais, as comunidades que estão... e ficar mais próximo daquelas que estão tendo alguma dificuldade. Aí a gente vai dar formação, pessoalmente caminhar junto, fazer reunião com esses, o atendimento das pessoas, não somente na confissão, direção espiritual, mas em outras circunstâncias também da vida das pessoas. Nós acabamos nos envolvendo na vida social do bairro e da cidade onde nós estamos inseridos. Isso é praticamente impossível a gente não se inserir, a gente não se movimentar. Lá no Santa Maria, no Padre Pedro, é uma comunidade que
Ali a maioria, uma grande parcela daquele povo trabalha com material reciclado, são empregados domésticos, pedreiros e tal, alguns desses trabalhos manuais assim. Então nós buscávamos envolver essas pessoas na vida da igreja, a igreja também se envolver lá. A gente, para um processo também de valorização dessas pessoas, eu, juntamente com a comunidade, a gente fez o Natal Luz lá de material reciclado. Então utilizamos vários materiais recicláveis para montar. E aí nós montamos a árvore, chegamos a montar uma árvore de 12 metros de altura, de garrafa PET e outros tantos materiais. Os personagens do presépio também, todo de material reciclado. Então isso envolvendo toda a comunidade, né? Não só a comunidade católica, o povo da paróquia, mas o povo do bairro como um todo, para uma valorização, de trazer aquilo que eles pegam, que é descarte, que é para jogar fora, para valorizar o trabalho deles, que é importante para nós, para a sociedade, para a limpeza das cidades, valorizar aquilo que eles pegam como lixo e que pode também ser transformado em arte, e também pelas mãos dos próprios, né? Então, nós fizemos isso, uma das atividades todas lá, dessa valorização, trabalho com a juventude, essa proximidade. Então, assim, a gente acaba tendo que se envolver na vida de fé e na vida social também das pessoas, né? O padre, ele continua, mesmo com esse mundo tecnológico, com tantas realidades que nós temos hoje, ainda é uma peça fundamental na vida da sociedade para o acolhimento, para ajudar as pessoas a se reencontrarem nos seus caminhos, muitas vezes tortuosos. Muitas vezes as pessoas elas vão em busca da confissão, mas muitas vezes não tem nem a matéria de pecado. Elas precisam de ter alguém para ouvir. Então, muitas vezes a gente percebe isso, né? A gente percebe que não é simplesmente, não, você não tem matéria de pecado, não tem nada, vai embora. Não. A gente percebe essa realidade e dá atenção. Até demora um pouquinho mais, porque a pessoa está precisando falar. A pessoa está precisando de alguém simplesmente que ouça. Porque nós estamos num momento em que as redes sociais é só externalizar, é só uma coisa externa, só uma coisa para fora, né? E pouco se trabalha o interior. E aí o nosso papel também é isso, ir percebendo cada uma dessas realidades, a cada pessoa, cada situação, para acolher bem, da melhor maneira, encaminhar, ajudar nesse encaminhamento da vida dessa pessoa. A diferença, entrando nisso, dos trabalhos, lá aqui no Padre Pedro, éramos 3 comunidades, a Igreja Matriz e 2 comunidades. E aí teve uma outra comunidade que eu criei, que é Santa Dulce, no Alto da Bela Vista, e é realmente uma vista bem bonita, que é um lugar alto, que a gente enxerga até a Aruana, a praia, o mar. E eram somente, aí passou a ser 4, né, com a Igreja Matriz. Igreja Matriz mais 3 comunidades, então o trabalho era reduzido no sentido das comunidades, o grande desafio pela realidade social, econômica do local. Então eu tinha mais tempo para atender as pessoas, para visitar as pessoas, para fazer alguns outros trabalhos, até alguns trabalhos manuais também, né, junto com as pessoas, né. Lá no Conjunto Jardim, no bairro Jardim, na Rosa Mística, nós somos 12 comunidades. Então, são 12 comunidades, tem comunidades rurais também, são 3 comunidades rurais, um desafio social assim, muito grande, o triplo do que era do Santa Maria, ali no Padre Pedro, e os grupos todos, muitos grupos, esse tanto de comunidade lá aos domingos. O fim de semana a gente chega a rezar 10 missas praticamente, né? No sábado e no domingo. Padre, só o senhor está lá? Tem outros padres também? O senhor, enquanto pároco, tem outros padres ou só o senhor? Não, só eu como pároco, e a gente tem acolhido um seminarista que está fazendo estágio vocacional, o estágio final para a ordenação. O Thales está lá conosco, né, nos ajudando
na vida por isso pastoral. Que são 10 missas no final de semana. Isso, para atender todas essas comunidades, assim, porque são comunidades que são distantes, então não dá para ir, algumas mais próximas, as que são mais próximas consegue ir, a gente celebra uma vez na semana e no fim de semana elas vêm para a igreja matriz ou para um outro local, mas essas outras são comunidades distantes. E aí tem a realidade dos idosos também, que é mais difícil deles se deslocarem, então aí a gente busca estar um pouco mais próximo, né? Então, e isso no fim de semana, mas na semana também, de terça a domingo a gente tem celebração, tem reuniões, tem escola da fé também, né? Hoje na terça-feira a gente tem escola da fé, lá então a gente convida alguns padres, algumas pessoas para dar aula na nossa escola da fé, para consolidar a fé mesmo das pessoas, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E o trabalho lá é muito mais desafiante porque a gente tem a questão das estruturas físicas que precisa dar conta, né? Precisa acompanhar também reforma, construção, os melhoramentos dos espaços e a própria vida pastoral do atendimento. Aí o atendimento dobra a quantidade de pessoas, de confissão, de acompanhamento. Então, tudo acaba sendo um pouco maior. Padre, entendendo a sua história, né, realmente a sua missão, né, como você atendeu, o senhor é feliz na sua vocação? O senhor se sente feliz, realizado? Sim, muito feliz, muito realizado. No Dia do Padre, no primeiro domingo, a gente refletia na comunidade em relação a essas realidades, né? A essas questões todas, né? Que a gente deixa a família, a gente deixa os sonhos, a gente deixa as coisas, a gente deixa tudo aquilo que poderia adquirir para si, para cuidar daquilo que não é nosso, porque tudo é de Deus, o povo é de Deus, as coisas é de Deus, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é de Deus e é para Deus. Mas mesmo assim, mesmo com essa realidade, e aí isso é a coisa do chamado, aquele de deixar tudo, né? A gente precisa deixar tudo, a gente precisa renunciar a si mesmo e tomar a cruz e seguir Jesus, né? Onde no Evangelho ele chamava, para ser perfeito, precisa fazer o quê? Precisa vender, então vá, venda os bens e dê aos pobres e me siga, para que você esteja livre, para que você não tenha os apegos com os bens materiais, com as questões humano-afetivas, para estar livre para o Senhor, para o seu ministério, o seu trabalho, aquilo que ele necessita, os lugares que ele mesmo devia ir, ele nos envia. Então, diante de todo esse quadro, eu sou muito feliz e muito realizado. Perfeito. Muito feliz e muito realizado no meu ministério, nesses anos, né, já são 7 anos de vida ministerial e já são 20 anos de vida religiosa, né, que eu saí de casa para a vida religiosa. Então eu sou muito realizado em todos os âmbitos, na minha vida espiritual, na minha vida humana também. Sou muito bem realizado comigo mesmo, naquilo que Deus, eu acredito que é isso mesmo para a minha vida, que Deus me chamou, e aí a gente vai vendo algumas respostas, algumas coisas no dia a dia, em meio aos tantos desafios que a gente encontra pela frente para dar continuidade, e assim a gente vai caminhando. Perfeito. Eu sou muito feliz. Que bom. E agora estamos chegando já no fim da nossa entrevista e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para um jovem, né, que queira se tornar um padre, um frei, um frade, né, ou que queira ser apenas um religioso. Né? Qual conselho o senhor, tendo 20 anos, né, de vida realmente religiosa, como o senhor pontuou, né, e tanto tempo já também como padre, o senhor daria? Então, aos jovens que sentem o chamado, né, tanto os meninos quanto as meninas, não ter medo de se lançar, de buscar conhecer, de buscar ver um pouco, não esbarrar nas nossas questões humanas. Nós todos somos humanos, temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a igreja está recheada da humanidade, da nossa humanidade, e aí tem não a igreja enquanto corpo de Jesus, mas os seus membros, nós temos as nossas realidades.
Então, não esbarrar nisso. As comunidades, o seminário, a vida religiosa, os conventos e tal, eles não são os lugares perfeitos, mas é o lugar onde nós nos encontramos com Deus, onde Deus ele quer nos formar para estar com Ele e para Ele. Não esbarrar nessas realidades humanas. Buscar descobrir a sua vocação, buscar entender, fazer a experiência, ir lá conhecer a vida religiosa, os conventos, nós temos agora as novas comunidades também, fazer uma experiência, se deixar conduzir a partir daquele carisma e ir dando resposta, pedindo a graça de Deus que vá iluminando, pedir a graça de Deus que vá tocando no coração para lhe dar uma resposta. Você vai ter uma resposta mesmo se fizer a experiência. É preciso fazer a experiência. Então, não ter medo, não tenha medo, porque Deus vai ocupar o lugar que você não vai deixar da sua casa, da sua família. Deus vai ocupar todos os sonhos, projetos que você tinha de forma pessoal. Deus vai ocupar. E Deus vai ser o tudo daquilo tudo que você queria conquistar, dos bens materiais e das realidades humanas, afetivas. Deus vai ocupar tudo isso. Não tenha medo de poder se lançar. Muito obrigada ao Padre Lucas Pires, que Deus continue abençoando a sua missão, o seu ministério, a sua vocação. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês.